Meus irmãos, bênção esse tempo que já tivemos aqui pela manhã, culto a Deus. E vamos agora dar sequência ao nosso estudo aqui da classe M4. Lembrando que nós estamos estudando nesses meses agora, até março, talvez um pouco de abril, o livro do Jonathan Edwards, Afeições Religiosas. Jonathan Edwards viveu no século XVIII e essa obra é uma obra clássica da literatura cristã, muito importante para nós. E a gente, então, dentro dessa temática do coração, nesse ano, e ainda de forma mais específica, no primeiro trimestre, trabalhando sobre o coração alinhado ao coração de Deus, a gente resolveu trabalhar as lições a partir desse livro. Jonathan vai falar para a gente sobre as afeições do coração e como essas afeições, elas podem se direcionar para Deus, mas como também, às vezes, sentimentos e emoções que nós temos podem nos enganar em relação à nossa espiritualidade, em relação à nossa religião. Coisas que, às vezes, nós sentimos nas nossas emoções, no nosso corpo, às vezes, elas podem ser confundidas. E nós já começamos, então, na aula passada, na segunda parte do livro. A segunda parte do livro, então, ela começa a falar dessas afeições. E são 12 pontos que o Jonathan Edwards nos traz nessa segunda parte. E nós vimos, então, os 3 primeiros pontos na aula passada. Hoje a gente vai ver o que o Jonathan Edwards traz para nós, do ponto 4 ao ponto 7. E esse é o tema da nossa aula de hoje, as falsificações do coração. Quando o sobrenatural, a mente e as emoções nos enganam. Isso pode acontecer. Eu queria deixar aí aberto para a participação dos irmãos, tanto com contribuição, perguntas e para leitura do texto bíblico também. Nosso irmão diácono Fabrício está ali com o microfone, o Ryan também está com o microfone. Então, se você quiser fazer a leitura do texto, pergunta, contribuição, levanta sua mão que o microfone vai vir até você. Então, olha só uma pergunta introdutória para nós. Você já viu alguém basear a certeza da salvação em uma experiência arrebatadora? Em algum sonho ou em algum versículo que surgiu do nada na mente da pessoa? Talvez você tenha passado por uma experiência assim. Talvez essa experiência, alguma experiência, tenha sido para você o critério para você definir a sua certeza de salvação. E aí, o Jonathan Edwards, lembrando, ele está trazendo esses pontos de análise a partir do seu contexto histórico. Lembrando que ele tinha experimentado, junto com outros líderes, na chamada Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, um movimento, um despertar, um avivamento. Então, um movimento aconteceu ali, um movimento espiritual legítimo aconteceu na sua época. Só que como fruto desse avivamento, começou-se a observar nas décadas seguintes que algumas pessoas estavam replicando toda aquela efervescência do avivamento, só que agora em algo que não era legítimo. Então, quando houve avivamento, as pessoas experimentaram coisas diferentes, elas tiveram suas emoções afloradas, o seu zelo, o seu vigor, as suas paixões pela religião, por Deus, uns pelos outros. As pessoas nessa época de avivamento, inclusive, sentiram no seu próprio corpo, várias coisas que levavam elas a se aproximar de Deus. Só que agora o Jonathan e outros críticos estão olhando para esse tempo, para esses movimentos das igrejas e questionando se aquilo que eles estão vivendo agora continua sendo fruto do avivamento, ou se agora se transformou mais em um teatro religioso do que fruto de uma verdadeira espiritualidade. Então o Jonathan Edwards está fazendo essa crítica, mas ao mesmo tempo também ele está alertando os céticos que surgiram no seu meio. Porque por causa
desses teatros nas igrejas, de falsos avivamentos, alguns líderes religiosos começaram a falar que toda emoção que surgia no meio do povo era falsa. E começaram a trazer então a fé apenas por uma questão racional. E a gente discutiu bastante isso na aula passada aqui. Várias pessoas trouxeram exemplos, né, de movimentos, porque, olha só, esse é o movimento do Jonathan Edwards no século XVIII, mas a gente vai ver ao longo da história essa reflexão acontecendo, essa observação crítica para os movimentos religiosos que acontecem no nosso meio e os líderes questionando, isso é legítimo? Isso é um mover do Espírito? Ou isso é exagero? Isso é emocionalismo? De tempos em tempos essa reflexão acontece e alguns irmãos trouxeram na aula passada exemplos de como isso aconteceu no nosso meio também. Né, como a liderança das igrejas, inclusive da igreja presbiteriana, começou a perceber às vezes um movimento exagerado, um emocionalismo, e começou a ir para o outro extremo, que é o extremo da racionalidade, da ordem, né, a chamada ordem. Ao ponto que um irmão falou, o presbítero Hudson nos lembrou, né, ele disse que na sua época tinha um irmão que ele, o chão era de madeira no templo, e o irmão entrava nas pontas dos pés, para que o salto do seu sapato não fizesse barulho na madeira, e assim então atrapalhasse o momento de reverência do culto. Então olha só, o medo de um emocionalismo falso levou e leva a gente, assim como levava os líderes da época de Jonathan Edwards, para um outro extremo, que é falar que qualquer emoção manifestada no culto, nos momentos de oração, na devocional, não era algo do Espírito. Isso não é verdade. E falamos disso na aula passada. Né? Se você está num momento de adoração, esse louvor está sendo levado para Deus e a letra que está sendo cantada é uma letra bíblica, e isso gera no seu coração um amor ainda mais intenso por Jesus, uma gratidão porque você reconhece tudo que Jesus fez. E se talvez nesse momento do culto de louvor aqui você tem vontade de chorar, porque você está emocionado por tudo isso, se isso de fato é um mover do Espírito no seu coração, por que você não pode chorar? Ah não, mas não pode chorar no culto, porque... Percebem? Então a gente tentou na aula passada, a partir disso que o Jonathan Edwards faz aqui, a gente voltar para o centro, para o equilíbrio. Questionar as nossas reações religiosas, as nossas afeições, para nos questionar se quando eu levanto a mão no culto é um fruto de adoração ou é porque eu estou querendo mostrar para os meus irmãos que eu sou religioso demais. Preciso me questionar, mas também fizemos esse movimento de questionar se nós não fomos para um outro extremo, de talvez eu estar no culto e olhar para o meu irmão que está levantando a mão e imediatamente já falar, é falso, é teatro. E não considerar que talvez uma afeição religiosa de fato tenha brotado no coração do meu irmão e é legítimo ele expressar isso com o seu corpo, com as suas emoções. Então a gente está tentando aqui vir para o centro. E é isso que o Jonathan Edwards está fazendo a cada afirmação que ele faz. Em cada ponto ele traz então a crítica para o movimento, mas também tenta trazer para nós essa reflexão. Espera aí, a gente tem que pensar que isso não necessariamente é fruto do mover do Espírito, mas pode ser fruto do movimento do Espírito. Ok? Então, essa é a ideia central agora da aula de hoje, é que a religião falsa pode ser fervorosa, ela pode parecer sobrenatural, e que nossa mente frágil e o inimigo conseguem falsificar experiências sublimes da fé. Então, essa é a ideia central dessa sessão que vamos analisar do livro do Jonathan. Então vamos seguir. Lembrando, meus irmãos, que se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, vocês podem fazer. Nessa primeira parte, vamos dividir aqui em duas partes. Então nessa primeira parte a gente vai ver esse engano do sobrenatural, né? E o cuidado que a gente precisa ter com as experiências inexplicáveis que acontecem no nosso meio, ou no meio religioso, no meio evangélico. Essas experiências, elas são verdade ou elas são ilusão? Então a visão geral aqui do Jonathan Edwards
ele vai distinguir as experiências emocionais intensas de sinais reais da graça salvadora. Então ele vai falar, olha, certas coisas podem de fato ser sinais da graça salvadora, mas tem coisas que são experiências intensas, sim, parecem sobrenaturais, sim, mas não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com a religião. Como que a vivência espiritual pode ser genuína ou enganosa? E como discernir pelo fruto e pela perseverança? É isso que a gente vai analisar. Então, primeiro sinal falso, número 4, lembrando que vimos os 3 primeiros sinais na aula passada. Se você perdeu essa aula e quiser, você pode acessá-la no YouTube da igreja ou no aplicativo Boletim Terceira, que as aulas estão sendo também, o áudio das aulas estão sendo colocados ali. Então, o sinal 4, Jonathan vai falar dessas emoções que surgem do nada. Afeições que não vêm do nosso esforço. Talvez alguém que sinta algo, de repente, numa experiência religiosa, num culto, numa situação, e pelo fato dele não ter manipulado essa emoção ou buscado sentir assim, isso surgiu do nada no seu coração, ele então automaticamente fale ou entenda que isso é uma experiência religiosa vinda do Espírito Santo. E qual que é o erro que o autor traz para nós aqui? Então está aí no slide. Muitas pessoas experimentam uma emoção muito forte e dizem, abre aspas, tenho certeza de que eu não fiz isso por mim mesmo. Não foi fruto de nenhum artifício, nenhum esforço da minha parte. Surgiu sem que eu sequer pensasse nessas afeições. E qual que é a conclusão errada a partir disso? Como a pessoa não forçou aquela emoção, ela conclui que só pode ter vindo do Espírito Santo. Você já passou por algo assim? É uma oportunidade de a gente questionar as nossas experiências religiosas, né? Porque muitas pessoas, inclusive, que são muito apegadas a experiências, elas tomam, às vezes, decisões na sua vida, decisões importantes, com base apenas nas experiências. Então, talvez você já tenha se visto nessa situação. Nossa, eu estava ali num momento de oração, pedindo algo para Deus, e de repente eu senti algo tão forte dentro de mim, e aí automaticamente eu concluo, então é o Espírito me mostrando que aquilo que eu estou pedindo é legítimo. Será que eu posso ser tão rápido em ter essa conclusão? É essa cautela que o Jonathan Edwards está falando para a gente ter. Sim, pode de fato ser um mover do Espírito no seu coração, mas vão ter outros frutos que vão vir dessa experiência. A experiência por si só não pode ser para nós o motivo de afirmar que aquilo que estamos experimentando veio do Espírito Santo. Então, olha só a resposta que o Jonathan Edwards vai dar para nós. Primeiro, ele vai nos dizer que o diabo, ele tem acesso à nossa mente. Edwards nos lembra de não dar crédito a qualquer espírito, pois, além do Espírito Santo, há outros espíritos que têm influência na mente dos seres humanos. O poder de Satanás para simular consolações, simular arrebatamentos, é assombroso, Edwards vai dizer. Ele está falando, calma, porque além do Espírito Santo que de fato age em nós, gera algo em nós, há outros espíritos também agindo ao nosso redor. E às vezes, para nos enganar, ele também pode nos influenciar ao ponto de fazer surgir em nós algumas emoções, algumas afeições que a gente atribua a Deus, mas na verdade talvez não tenha vindo de Deus. E ele faz isso para nos confundir. O Edwards vai falar da nossa própria constituição física. Olha só, ele diz, pessoas com saúde física frágil, imaginação fértil, ou até mesmo, às vezes, depressão, são mais suscetíveis a impressões mentais intensas não voluntárias. Vai falar que, às vezes, a nossa própria personalidade ou a nossa condição física, emocional, pode nos fazer mais facilmente sermos enganados por emoções que não necessariamente vieram de Deus.
Então, no finalzinho do slide ali tem essa frase do livro. O fato de uma emoção surgir do nada não prova que ela veio do céu. Nem toda influência espiritual invisível é o Espírito Santo. É um alerta que a gente precisa ter. Vamos abrir em 2 textos. Gostaria da ajuda dos irmãos. Alguém abra para nós em Hebreus, capítulo 6. Vamos ler os versos 4 a 5. E outra pessoa em Efésios, capítulo 1, versos 18 e 19. Aqui a gente vai ver essa diferença da experiência pela experiência e daquilo que a gente pode chamar da iluminação do Espírito Santo. Se alguém encontrou, pegue o microfone, por favor, e lê para a gente. Primeiro texto de Hebreus. Hebreus 6, 4 e 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. O 5 também. Você leu o 4 e o 5? É que essa sessão ela continua. Mas qual que é o ponto do Edwards aqui? Esse texto, inclusive, é um texto muito, vamos dizer assim, polêmico. É um texto que o pregador ele não vai escolher de primeira para pregar para a igreja. Porque é um texto delicado, é um texto que ao longo da história houve muita discussão em cima dele, e ele pode parecer estar dizendo algo, quando na verdade no todo do livro de Hebreus, ou no todo das Escrituras, a gente vê o que realmente ele está dizendo. Mas olha só, a partir desse texto, Edwards ele vai nos dizer, ele vai observar que as almas podem ser iluminadas e experimentar dons espirituais ou dons celestiais sem possuir as coisas melhores relativas à salvação. Experiência mística, por si só, não prova regeneração. Então, vamos destacar algumas coisas desse trecho. Olha só o que essas pessoas que o autor de Hebreus está falando experimentaram aqui. Aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, não habitados, mas participantes, desfrutaram do mover do Espírito no meio da igreja, por exemplo. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Então alguns podem questionar a partir desse texto, mas a gente então perde a salvação? Porque quando eu vejo pessoas aqui que experimentaram do Espírito, provaram o dom celestial, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, quando a gente ouve isso, a gente automaticamente pensa, é crente, é filho de Deus. Mas aí o autor de Hebreus fala, mas se essas pessoas caíram, elas então não poderiam voltar. E aí o texto continua. E aí isso faz algumas pessoas questionarem, mas então pode-se perder a salvação. Mas não é isso que o texto está dizendo. E é isso que o Jonathan Edwards está falando, por isso que ele está usando esse texto, porque o autor de Hebreus está falando de pessoas que estiveram aqui no nosso meio, que ouviram a pregação da palavra, foram tocados pelo Espírito, participaram, por exemplo, da realidade vindoura, quando comeram do pão e beberam do cálice no momento da ceia. Quando, às vezes, passaram pelo sacramento do batismo. Quando essas pessoas, às vezes, no momento de adoração, se sentiram emocionadas por aquilo que estava sendo cantado. Mas tanto o autor de Hebreus, quanto o Edwards, e nós afirmamos isso, pode ser que algumas dessas pessoas, mesmo tendo experimentado tudo isso, elas não eram convertidas de fato. Elas não tinham experimentado a iluminação do Espírito para a salvação. Elas não, apesar de terem desfrutado do dom do Espírito, como por exemplo, quando a palavra é pregada, elas ainda assim não haviam sido transformadas no seu íntimo.
não haviam sido batizadas ou habitadas pelo Espírito Santo. Então, isso pode acontecer? De acordo com as Escrituras, pode. Então, isso nos leva a questionar a nossa experiência religiosa? Sim, com certeza. Não é apenas o sentir ou ver alguém sentindo que a gente pode afirmar, sim, essa pessoa teve uma experiência religiosa verdadeira. Quem abriu em Efésios para nós? Leia para nós, por favor. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A verdadeira obra de Deus é, como diz o texto aqui, Paulo está nos dizendo, é abrindo os olhos do coração. A iluminação que Edwards valoriza mostra compreensão espiritual e a aplicação do poder de Deus, não apenas emoção. Então vemos que a obra do Espírito em nós não é apenas nos tornar pessoas que sabem ser pessoas religiosas, no sentido da prática religiosa externa, mas a obra do Espírito em nós é uma obra transformadora, ela nos regenera, ao ponto que as Escrituras falam que a conversão significa um coração, que era um coração como um coração de pedra, e que agora foi transformado por Deus, fazendo com que esse coração seja um coração de carne. É um milagre. A conversão é um milagre. Então, às vezes a gente até acha que teve êxito, por exemplo, quando a gente conseguiu convencer uma pessoa a viver uma vida religiosa. Mas o nosso desejo é que o Espírito tenha transformado o coração dessa pessoa também. Porque senão ela pode passar a vida na igreja, experimentando com o corpo de Cristo, daquilo que está acontecendo aqui no nosso meio, sem de fato conhecer o Senhor, sem de fato ter tido o seu coração transformado. Então, uma breve conclusão aqui, Edwards vai fazer essa distinção crucial entre o fenômeno sensorial, as emoções, aquilo que nós podemos sentir, mas a diferença disso para uma mudança substancial que é operada por Deus. As falsas afeições religiosas, elas podem ser geradas pelo ambiente, pelas palavras, pelo coletivo, mas só Deus pode transformar o nosso coração de fato. Ok, meus irmãos? Sim, Mônica, por favor, pega o microfone. Eu não sei se eu entendi mal, errado. Você falou sobre a questão do pensamento, né? De quem lê os nossos pensamentos. Que o espírito maligno pode... Não ler os pensamentos, mas injetar pensamentos em nós. Ah, tá, porque eu já tinha participado de um estudo que só Deus que lê os nossos pensamentos. Satanás não é onisciente. Ele não sabe o que a gente está pensando. Aí eu entendi isso, aí eu já fiquei assim... Não, ótimo. Meus irmãos, se vocês entenderem algo, dúvida, né? Perguntem igual a Mônica para a gente esclarecer. Eu tinha entendido que Satanás lia os nossos pensamentos. Não, eu participei de um estudo que só Deus que conhece. Exatamente. Aliás, antes da gente pensar, ele já sabe. Então, sim, só Deus que lê os nossos pensamentos. Só Deus que lê os nossos pensamentos. Amém. A afirmação do Edwards aqui é como os espíritos malignos ao nosso redor podem nos influenciar. A gente sabe que onde o Espírito Santo habita, outro espírito não pode habitar. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que há uma influência espiritual nas nossas vidas. Há os dardos inflamados do maligno. Né? Há aquele leão que está ao nosso derredor, querendo nos devorar. Né? Jó é um bom exemplo para nós, para a gente entender como o maligno tem acesso à vida do crente apenas até onde Deus deixa ele ter. Com Jó, Deus deixou Jó passar por uma provação, dando mais acesso do maligno à vida de Jó do que normalmente acontece. Né? Satanás, ele precisou da autorização de Deus para tocar na vida de Jó. Né? Então, de fato, há uma limitação. Mas é esse o ponto. A gente não pode ser inocente de achar que sugestões na nossa mente
não vem de Satanás, vem. Né? Ele não lê os nossos pensamentos, mas ele infunde pensamentos na nossa mente. Ele consegue infundir emoções em nós. Ok? Só pega o microfone aqui. Quando Sim. você falou sobre gerar emoções, pode ser que eu entendi errado também. Sim, gerar emoções, impressões. Agora eu precisaria de pensar aqui rápido em algum texto bíblico para ajudar a gente nesse sentido. Mas o próprio conceito que a gente fala de opressão, de uma opressão que você sente no seu espírito, às vezes uma angústia, um aperto, você está num ambiente e às vezes com uma sensibilidade espiritual maior, você consegue perceber às vezes o ambiente, como a gente vai dizer, um ambiente pesado, né? Isso gera em você fisicamente coisas, né? E isso é uma dinâmica espiritual. Então acho que esse é um exemplo assim. Sim, Mônica. A questão do que ela falou de gerar emoção é que é como muitas vezes a gente está suscetível a estar fraca, está emocionalmente, não está bem. Aí vem alguém e fala, olha, cuidado, aconteceu isso essa semana comigo. Eu sofri um acidente em casa e aí eu comentando com a menina, ela falou assim, que eu falei assim, gente, você acredita que o meu aspirador, eu fui ligar, queimou, derrubei a minha sanduicheira, a sanduicheira quebrou. Aí ela foi, cuidado que isso é não sei... Aí começou, Espiritualizou. né? Tipo, espiritualizou. Aí da inveja disso, daquilo, naquilo outro. Aí eu fiquei olhando assim para ela, falei, não, isso são acidentes domésticos que acontecem. O aspirador quebrou porque eu derrubei, eu não prestei atenção. A mesma coisa aconteceu com a sanduicheira, eu puxei a sanduicheira de vez, ela foi no chão e quebrou, e o acidente na minha mão foi uma fatalidade. Acontece, não significa que com isso eu esteja fraca espiritualmente, para que o inimigo venha tirar a minha paz e que eu vá voltar a minha atenção, está acontecendo essas coisas, é por isso. Não, não é, são coisas que acontecem. E aí eu acho que isso é uma questão, mais ou menos como ela falou, é sugestiva. Às vezes a gente vai se levar pela palavra que a outra pessoa falou e enfraquecer realmente. Sim, pode ser um exemplo. A gente vai continuar trabalhando esses conceitos, mas agora a partir do ponto 5, que é a afirmação, Deus me deu uma palavra. É a mesma lógica de pensamento aqui do Edwards, mas agora nesse sinal 5 ele vai falar especificamente de palavras que vêm à mente, às vezes até textos bíblicos, mas que não necessariamente foi o Espírito que trouxe. Então, qual é o erro que ele traz para nós aí? Alguém está aflito e, de repente, um versículo doce, maravilhoso, de promessa, vem à memória, como se fosse uma voz. Isso é legal, Deus traz, o Espírito traz à nossa mente versículos que nos consolam, né? Mas qual que é a atenção que o Edward está falando para nós? Olha, qual que é a conclusão errada? A pessoa ela pode pensar, como a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, e esse texto me trouxe alegria e consolo, então isso é prova incontestável de que Deus me salvou e está falando comigo. A gente não costuma discutir muito esses sinais que o Jonathan Edwards está trazendo para nós. Vamos confessar, né? Ele está colocando a mão aqui num lugar que a gente não questiona muitas coisas. A gente até prefere não questionar. Mas ele está nos alertando, olha, cuidado. Eu poderia dar um exemplo de uma pessoa próxima a mim que não é crente. Mas essa pessoa, ela conviveu com crente. E eu estou falando de algo real. Eu consigo ver isso que o Jonathan Edwards está falando na vida dessa pessoa. De ao ponto de já ouvir dela algumas vezes, ela falando que aconteceu tal situação, e Deus falou com ela, ela lembrou de uma frase, e essa frase era um versículo, e aquilo trouxe paz, e ela tomou uma decisão, só que era uma decisão pecaminosa. Então, quando eu ouvi esse testemunho, você fica até cauteloso, né? Como que eu vou intervir com essa pessoa? Porque ela está compartilhando algo comigo, algo que ela atribui a Deus, ela está usando um versículo bíblico, era uma situação de aflição, mas que ela concluiu que era Deus,
falando com ela, e por isso ela sentiu paz de tomar uma decisão pecaminosa. Percebem a armadilha aqui? Então, Jonathan Edwards está alertando para isso, olha, cuidado, porque sim, pode ter sido o Espírito que trouxe ao seu coração, mas isso, como as palavras que ele diz aqui, mas isso não é prova incontestável de que Deus está falando com você e que Ele te salvou. Eu posso afirmar que essa pessoa, querida para mim inclusive, ela não foi salva ainda. Os frutos da vida dela me provam isso através das Escrituras. Essa pessoa não foi salva, mas para ela está tendo uma experiência religiosa e Deus está falando um versículo bíblico com ela. É esse o cuidado que ele está trazendo aqui para nós. Então vamos ver o que mais o Edwards fala para nós. Olha só, voltando aqui para a ação de Satanás, que a gente já começou a discutir. Satanás não teme as Escrituras. Satanás, ele não teme a Escritura, e Edwards vai afirmar que é um grande engano achar que o diabo ousaria tocar e usar a Bíblia. Ah não, se é um texto bíblico, se é uma palavra das Escrituras, então Satanás não vai ousar usar a Escritura na sua ação contra a minha vida. Porque quando a gente fala de tentação, quando a gente fala de opressão demoníaca, quando a gente tem a consciência dos dardos inflamados que são lançados na nossa mente pelo maligno, tudo isso, palavra da Escritura, a Escritura nos traz essa realidade, a gente não vai pensar que essas sugestões, esses ataques, eles às vezes vêm através de um texto bíblico, porque uma coisa não condiz com a outra, né? Mas qual é a prova bíblica que o Edwards traz para nós em relação a esse ponto? O diabo levou Cristo ao pináculo do templo e teve o desplante de apresentar mais de uma passagem da Escritura para enganar e tentar o próprio Cristo. E se ele fez isso com Jesus, é claro que ele pode sussurrar versículos bíblicos maravilhosos na mente de pecadores para lhes dar uma falsa alegria e confiança. Então sim, Satanás pode fazer o uso manipulativo das Escrituras para fazer pessoas acharem que elas estão tendo experiência com Deus, e se elas estão tendo tal experiência, elas então são salvas, quando na verdade elas ainda não estão com Jesus. E isso vai levar essas pessoas, inclusive, a terem paz e acharem que a vida, o estilo de vida que elas estão vivendo é legítimo, porque no final das contas, até versículo bíblico vem na mente delas em momentos de aflição, quando na verdade isso pode ser apenas sugestão de Satanás. Vamos ver 2 textos bíblicos? Gostaria da ajuda de vocês de novo. Primeiro, Mateus 4. Na verdade, Mateus 4 é o texto da tentação de Jesus. Mas vamos abrir em 2 Pedro 3,16. Segunda carta de Pedro 3,16. Quem vai ler para a gente? Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, contextualizando esse versículo, Pedro está falando aqui de textos difíceis das Escrituras, e aqui de forma mais específica, a parte das Escrituras reveladas ao apóstolo Paulo, e que por serem difíceis, pessoas usam esses textos e distorcem esses textos
para confundir as mentes fracas. Então, Paulo e outros textos aqui podem ser torcidos, abre aspas, para a sua própria perdição. Edwards vê nisso um padrão. Promessas reunidas podem anestesiar a consciência e sustentar uma ilusão de salvação. A gente tem exemplos, meus irmãos, no nosso meio disso, hoje. E quando eu falo no nosso meio, eu falo no meio evangélico brasileiro. Vocês poderiam dar algum exemplo? Géder, você teria algum exemplo para dar para a gente? A teologia da prosperidade, né? Deturpa para um objetivo que é arrecadar dinheiro, né? E Sim. dizer que você é próspero, e se você não consegue, na verdade, faltou fé para você. Né? Faltou fé. E usa texto do Jonathan Edwards? Não, né? Usa Bíblia, né? Versículo bíblico. Pega Salomão, vai lá, né, em promessas das Escrituras. Então, olha só, o texto bíblico sendo usado de forma distorcida, né? Sim, fora do contexto. Tira do contexto bíblico e leva para a realidade que ele quer naquele momento. Sim. E ilude muita pessoa e também frustra. Por quê? A pessoa perde a fé porque não conseguiu o objetivo da prosperidade, que não é o alvo. Sim. Não salva. E atribui essa decepção a Deus, Deus, né? sim. Porque, afinal de contas, eu acreditei na palavra de Deus. Só que uma palavra deturpada. Então, a aplicação pastoral que o Edwards faz para nós, né? A gente precisa examinar o uso das Escrituras. O contexto, o fruto disso, quando alguém se apoia apenas em experiências ou promessas soltas, é perigoso. Então, a gente precisa analisar o contexto. A gente precisa estudar as Escrituras. Né? Quando o pastor Eduardo convida a igreja, para que a igreja não só faça a escola bíblica dominical, mas aproveite as oportunidades como o CETEB, né? O centro de estudos que a gente vai ter no nosso presbitério esse ano, por quê? Porque a gente pode ser manipulado por falsos mestres. E, inclusive, a gente pode se ver ensinando coisas erradas das Escrituras, porque a gente acha que entendeu e a gente, na verdade, não entendeu. Por isso, o crente é chamado a estudar a Bíblia, para que a gente possa ensinar aquilo que, de fato, Deus quer que a gente ensine. Sim, Adalberto. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é clássico. É uma prova de que um texto fora do contexto vira um pretexto. Sim. Né? Fala mais para a gente sobre isso, caso ninguém tenha ouvido. Por quê? Porque você pode pegar um texto bíblico para justificar uma doutrina errada. Sim, e nesse caso... A própria teologia da prosperidade que ele Sim. falou é baseada em... E de forma específica nesse texto que você citou, Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas por que ele fala aí? O que ele fala antes, né? É o que as pessoas não veem o contexto. Ele falou que ele passou por açoites, perseguição, né? Quase morte, naufrágios, e aí ele conclui, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma palavra afirmativa, né? Ah, não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, com Deus, todos os meus projetos vão dar certo, tudo aquilo que eu quiser vai acontecer. Não é isso. Né? Exatamente. Esse é um texto clássico do erro hermenêutico que a gente tem. Então, a Bíblia é o manual de Deus, mas o diabo adora sussurrar o texto certo no coração errado para produzir falsa paz. Olha que frase interessante. De fato, né, o texto é o texto certo. A Bíblia é revelada, é inspirada pelo Espírito Santo, só que usada de forma indevida, fora do contexto, ou para manipulação, no coração errado, esse texto pode produzir falsas emoções, falsa paz, falsa convicção de salvação, inclusive. Então, é um alerta para nós. E aí, na segunda parte aqui, a gente vai ver essa imitação perfeita, a falsificação de virtudes. E aí o Edwards traz para nós esse sinal falso número 6, a aparência de amor. Olha que interessante para onde ele nos leva. Ter aparência de amor não prova salvação. Então, qual que é o argumento comum? O erro aqui. Abre aspas. Eu até entendo que emoção física se falsifica, mas e o amor? O diabo é maldade pura. Ele não falsificaria algo tão sublime quanto o amor de Cristo.
Então, Edwards está falando, olha, é um erro a gente achar que, pelo fato do amor ser algo sublime, então quer dizer que aquilo que se acha que é amor vem do Espírito. E que Satanás não vai nos levar a fazer algo motivados pelo amor, porque ele é mau, quando na verdade sim, ele pode fazer isso nas nossas vidas. E o que Edwards responde? Ele traz uma ilustração interessante para nós, a metáfora do diamante. O amor é o principal dom do Espírito Santo, né? Ele é o fruto do Espírito Santo, ele é o ouro, ele é o diamante do cristianismo. E falsificadores não perdem tempo criando moedas falsas ou cobre, ferro. Os falsificadores, eles gastam a sua habilidade copiando o que é mais valioso, como o ouro, como os rubis. Então, um falsificador, ele vai querer falsificar aquilo que tem mais valor. Então, qual que é a conclusão do Edwards nesse sentido? Justamente por o amor cristão ser a virtude mais excelente, é exatamente ele que Satanás terá o maior trabalho em imitar, com sutileza e habilidade. A multidão amava a Jesus pelos pães, falamos disso na aula passada, e exclamaram quando Jesus entrar em Jerusalém, Hosana, né, o louvaram, mas era um amor egoísta, um amor sem raiz na verdadeira religião. Então, não confundamos o amor como algo que vem de Deus, porque pode ser que seja um amor egoísta e não fruto do Espírito Santo. Vamos ler também aqui 2 textos, Mateus 24, 12 e 13 e Efésios 6, 24. 2 pessoas para ler para nós, por favor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que interessante. Até parece que a nossa salvação depende de nós, né? Quando a gente lê um versículo desse, isolado. Jesus está no capítulo 24 de Mateus, pregando o sermão conhecido como o sermão escatológico. Jesus está falando para os discípulos de coisas que aconteceriam num futuro próximo, mas principalmente coisas que aconteceriam no fim dos tempos. E é aí nesse contexto que ele fala que nessa época a perseguição vai se aumentar tanto contra os cristãos que o amor de muitos vai se esfriar. Mas aquele que perseverar será salvo. Nós perseveramos pelo nosso próprio esforço? Não, é Deus que nos faz perseverar, é o Espírito que habita em nós, não é? Então, quer dizer que esse amor que se esfriou no coração daqueles que não perseveraram até o fim, não era o amor de fato por Cristo. Não era de fato um amor gerado pelo Espírito. Não era o fruto legítimo do Espírito. Era um amor falso mesmo, né? É estranho falar assim, mas sim, um amor falso. Não era gerado pelo Espírito Santo. Porque se fosse um amor verdadeiro, esse amor não se esfriaria. A perseguição não tiraria as pessoas do relacionamento com Deus. As pessoas que de fato foram transformadas por Deus e têm o Espírito nelas, até nos momentos de aflição elas permanecem fiéis. É Deus que nos ajuda nisso. Então esse é um exemplo, palavras do próprio Jesus aí, da possibilidade de um amor se esfriar. Quem vai ler para nós Efésios 6, 24? Carlão? A palavra aí, Paulo está destacando o quê? Que tem como a relação entre os irmãos ali não ser fruto de sinceridade. Amar em sinceridade, sem corrupção. Se ele está orientando a igreja que o amor que eles têm um pelos outros tem que ser sincero, logo Paulo está concluindo que há um suposto amor entre os irmãos que às vezes não é sincero.
não é fruto de um amor verdadeiro. Então, o nosso slide diz aí, né? Amar em sinceridade, sem corrupção, indica que havia amores falsos. A sinceridade textual aponta para integridade moral e espiritual, não só emoção externa. Perseverança e integridade, como a gente vê a perseverança dos santos aqui, em Mateus 24, e essa integridade do amor aqui em Efésios, são critérios bíblicos que Edwards está usando aqui, para nos ajudar a discernir a realidade da graça. Então, qual é a aplicação pastoral que Edwards faz nesse trecho para nós? Falsificadores não copiam cobre, eles imitam diamantes. Por ser a maior das virtudes, o amor é a emoção mais falsificada do inferno. E aí a gente vai transitar aqui por esse sinal falso, número 7, para a gente já ir caminhando para o fim, né? O efeito dominó. Então tem um erro aqui, nesse sinal 7. A experiência, algumas pessoas vão achar que a experiência que elas estão tendo é real, porque ela sentiu terror, depois ela sentiu alegria, e amor, e humildade, e zelo, tudo de uma vez. Abre aspas. A minha experiência é real porque eu não senti só uma coisa isolada. Eu senti profundo terror pelo pecado, depois uma alegria indescritível, depois muito amor a Deus, depois eu me senti muito humilde, e por fim tive muito zelo evangelístico. Se a gente vê alguém passando por essas emoções todas de uma vez, a gente automaticamente vai falar, esse é crente, olha que bênção, se arrependeu pelo pecado, e o coração dele gerou amor por Deus, e ele entendeu que, nossa, por que Deus está amando ele, sendo que ele é um miserável pecador, e isso faz com que ele então se torne um evangelista. Nossa, bênção demais, né? Eu ficaria super empolgado vendo alguém tendo todas essas emoções. Mas o que Edwards nos diz? Ele mostra que a falsa religião também age em cadeia. Não é porque todas essas emoções vêm, às vezes, ao coração, ao mesmo tempo, que isso é um sinal de que vem do Espírito. Imagine uma pessoa apavorada com o inferno. Ele vai descrever isso bastante no livro aqui. De repente, a mente dela, ou às vezes até o próprio diabo, a ilude, injetando nela um falso perdão. Então, às vezes, essa pessoa acabou experimentando todas essas emoções porque era uma pessoa que assim, tinha pavor do inferno. Ela cresceu, às vezes, num contexto religioso, católico, e que se falava muito do inferno, e isso gerou sempre temor no coração dela, um medo de morrer assim absurdo. Porque ela acredita no inferno. Ela aprendeu assim. E aí, às vezes, uma palavra vinda a ela vai fazer com que ela abrace todas essas emoções da fé, todo esse movimento da fé, mas porque ela se converteu, porque de fato o Espírito passou a habitar nela, a convenceu? Não, porque ela descobriu racionalmente de que isso pode me livrar do inferno. Aí eu estou livre do inferno. Então, Jonathan Edwards fala, calma, não tire conclusões precipitadas. Então, um pacote falso, né? Esse alívio vai gerar, o alívio de não ir para o inferno, vai gerar, sim, uma imensa alegria. Essa alegria vai criar nela um amor, uma gratidão pelo Deus imaginário que a salvou. Quantas pessoas dizem seguir a Deus, mas é um Deus imaginário? Quando você ouve essa pessoa falando do Deus que ela crê, que às vezes ela dedica a vida dela, claramente, para algumas pessoas, você constata que não é o Deus das Escrituras, não é o Deus verdadeiro que ela diz crer, que ela crê, mas é um falso Deus. Mas ela vai experimentar, pode experimentar um certo amor, uma gratidão por esse Deus que ela criou para ela. E isso vai gerar, sim, uma falsa humildade. E, por fim, ela vai querer contar a todos com grande zelo e fervor. Quando, né, nas minhas experiências missionárias, né, eu me deparo, principalmente na internet, com muçulmanos. Muçulmanos, alguns deles são assim, evangelistas, e aí a gente fala evangelista emprestando o termo cristão, né? Porque o termo no Islã é dawa, né? Um convite. Mas eles se tornam assim pessoas dedicadas
em pregar o islamismo, em ensinar o islamismo para as pessoas, em defender o islamismo. E aí, quando você vai mais fundo, você vê que, na verdade, é uma religiosidade para livrá-la da condenação. Porque quem não vai para o inferno islâmico? Aquele que se torna um bom muçulmano, que faz tudo que a religião preconiza. Então, essas pessoas, elas fazem de tudo, se esforçam, e aí até parece, nossa, olha que zelo religioso, né? Eu que me considero um crente de fato, não sou zeloso na religião igual essa pessoa. Mas o zelo não significa que ela está seguindo uma religião verdadeira, ou se entregando para um Deus verdadeiro. Emoções falsificadas. Então, a gente tem esse catálogo aqui, né? Jonas, Da ilustração. Sim, Jonas, sim, Marília. É o seguinte, você está falando da religiosidade do islamismo, né? Tem o espiritismo também, que ele faz uma obra social grande, porque ele vai salvá-lo, né? E o resto dos preceitos deles não condizem com a nossa. Sim, né? Isso mesmo. E a gente teria até outros exemplos, né? Para trazer em relação a isso. Então, olha só, a falsa alegria e o solo pedregoso. A gente tem, por exemplo, já citamos esse texto na aula passada, né? Da semeadura e da colheita. Aquela semente que caiu em um solo pedregoso, ela até deu fruto, nasceu, germinou, brotou. Né? E Jesus fala que é como aquele que recebe a palavra e recebe essa palavra com grande alegria. Então é uma emoção intensa. Só que quando vem as dificuldades ou a tribulação, essa planta morre, porque ela não tinha raízes profundas. Então, sim, alguém pode se alegrar intensamente numa experiência religiosa e essa experiência religiosa não ter sido gerada pelo Espírito Santo, como uma semente que caiu em solo pedregoso. O falso zelo, vocês podem lembrar de Jeú no Antigo Testamento ou até de Saulo de Tarso no Novo Testamento, como foram homens que tinham um zelo religioso intenso, só que não era legítimo, não era vindo do Espírito. Paulo, ele vai entender isso depois, que o zelo que ele teve pela religião judaica era pecaminoso e não agradava a Deus. A falsa gratidão ou louvor, o louvor no Mar Vermelho seguido de murmuração e idolatria, emoções instáveis e não salvíficas. O povo experimentou o milagre de Deus, atravessou o Mar Vermelho em pé enxuto, e quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles se alegraram, eles louvaram a Deus, eles cantaram, era música, era dança, uma alegria. Só que meses depois eles já estavam construindo um bezerro de ouro para adorar. E Arão, o sacerdote, ele que estava sendo separado para ser o sacerdote, ele não só aceita o clamor do povo para construir um falso Deus, mas ele constrói aquele bezerro e fala para o povo: eis aí os deuses que te tiraram do Egito. O quê? Os deuses que te tiraram do Egito? Um bezerro de ouro? Então a gente consegue ver nessas histórias do Antigo Testamento como as emoções e como até mesmo convicções, experiências grandiosas, como o mar abrindo no meio, podem não ser válidas para atestar a nossa verdadeira fé. E a gente tem essa diferença, Edwards vai mostrar para a gente essa diferença quando fala da humildade aparente com Davi e Saul. Muitas palavras, muitas até orações de Davi foram semelhantes à de Saul, mas a gente vê a diferença, né, de Davi como homem segundo o coração de Deus e de Saul, né, que não era alguém transformado por Deus de fato. E um último texto aqui é Gênesis 40, a gente não vai abrir ele, mas é uma ilustração interessante que Edwards traz, que é o sonho que o copeiro e o padeiro tiveram na prisão quando eles estavam presos com José no Egito. Ambos tiveram sonhos, ambos ficaram empolgados com o que aquele sonho podia representar, né? E aí, como Edwards diz aqui, eram experiências quase idênticas, só que os destinos eram opostos. A semelhança sensorial não elimina a diferença última aqui. O fruto e o resultado,
o fruto e o resultado é que revelam a verdade. Uma conclusão para nós nessa sessão que nós vimos hoje. Mais uma vez, essa metáfora da árvore e da raiz que nós vimos na aula passada. A natureza humana é como uma árvore. Se a raiz for venenosa, todos os frutos, amor, alegria, zelo, serão venenosos também, Edwards vai dizer, serão letais. Duas árvores podem parecer idênticas, a diferença só aparece ao provar os frutos. Então, se a raiz do coração for egoísta, todos os frutos podem ser frutos que pareçam ser amor, alegria, zelo, mas eles não passarão de veneno com aparência de piedade. Então, qual que é o chamado para nós aqui, prático para essa lição e para esses pontos que Edwards levanta? Observe os frutos, não tome conclusões precipitadas, analise o seu próprio coração, né, para ver se tudo aquilo que você experimenta na religião, na vida, na fé, é algo que vem mesmo do Espírito Santo. Quais são os frutos? Porque não tem como alguém falar que está enxertado em Jesus, que faz parte dessa videira verdadeira que é Cristo, e que em extensão é a igreja, e que tem experiências religiosas no contexto religioso, que diz, posta, por exemplo, nas redes sociais, versículos bíblicos, mas que não tem frutos de obediência. O pastor acabou de pregar aqui sobre a palavra Shema, né? E o Aku no grego, Shema no hebraico, né? Como para essas línguas a palavra ouve, elas estão diretamente relacionadas à obediência. Então, aqueles que experimentam coisas, mas não obedecem, isso é uma prova de que ele não está enxertado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E nós somos chamados a dar frutos. Se nós não damos frutos, o que Jesus falou que o agricultor faz com a videira? Ele corta uns ramos, né? Ele dá uma oportunidade lá, o agricultor mexe na terra, aduba, para ver se na próxima estação essa videira vai dar frutos. Por quê? Porque é natural que uma videira dê frutos. É um processo natural. Então, se nós estamos de fato conectados a Cristo, nos alimentando da seiva espiritual, do Espírito Santo, da palavra de Deus, de uma vida em comunidade, naturalmente a gente vai dar frutos, frutos que glorifiquem a Deus. Jesus falou, né? Vocês são chamados para dar frutos, muitos frutos, e frutos que glorifiquem o Pai, né? Então vamos deixar essa reflexão e esses pontos, esses sinais de Jonathan Edwards, ser para nós um alerta também, né? E um desejo da gente se avaliar e clamar para que Deus nos ajude a viver verdadeiras afeições, né? Para que a nossa vida seja sim uma vida de intensas emoções com Cristo, não uma vida religiosa apática, não uma falta de zelo. Eu venho na igreja, mas eu não tenho assim interesse nenhum de falar desse evangelho para as pessoas. Não condiz, né? Então a gente não pode ser apático, né? E a gente pode então deixar com que esses exemplos nos levem a viver afeições verdadeiras em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? A gente vai continuar trabalhando isso. Vimos então agora do sinal 1 ao sinal 7. E a gente ainda tem até o sinal 12 nessa primeira parte. E depois a gente vai para a segunda parte do livro, que Edwards vai reforçar quais são as afeições verdadeiras, quais são os sinais de afeições verdadeiras no nosso meio. E ele traz mais 12 sinais sobre isso. Então a gente vai continuar caminhando nessa conversa, nesse livro aí nas próximas aulas. E que Deus nos abençoe para que seja algo de fato útil para a nossa caminhada com Cristo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, peça para Deus aplicar a palavra dele ao seu coração. Amado Deus, nós te louvamos, porque o Senhor investe nas nossas vidas, o Senhor não só demanda de nós uma ação automática religiosa, o Senhor não demanda de nós sacrifícios vazios,
mas o Senhor nos chama ao relacionamento contigo. Porque o Senhor se interessa mais no ofertante do que na oferta, mas é a oferta que traz o ofertante até o seu altar. E nós estamos aqui, Senhor Deus, viemos trazer a nossa oferta de culto, de adoração, viemos trazer, Senhor Deus, a oferta da nossa própria vida. E queremos desfrutar dessa oportunidade de então nos relacionar com o Senhor. Que tudo isso que meditamos aqui, Senhor Deus, assim como todas as outras salas da nossa igreja, que estão reunidas nesse momento, estudando, desde as crianças, os adolescentes, os adultos lá fora, que, Senhor Deus, cada um de nós possa ter sido tocado pelo Teu Espírito nessa manhã, que vida possa ter sido gerada no nosso coração nessa manhã. Nós queremos, Deus, sim, pela ação da Tua Palavra, que é um meio de graça para nós, a gente seja mais semelhante a Cristo Jesus. A cada dia, a cada encontro, a cada culto, nós sejamos mais semelhantes a Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Abençoe-nos, é o que a gente te pede, Deus, e traga-nos à noite para continuar esse louvor e essa adoração nesse dia que é o dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.